Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Eu espero que sim, essa é a semana 3 do ciclo 3. Como nós já terminamos o conteúdo que nós tínhamos previsto para o segundo ano do ensino médio, hoje a gente vai gravar nesse vídeo 2 exercícios resolvidos. Na verdade eu vou resolver com vocês esses 2 exercícios, tá bom? Lembrando que o último capítulo que a gente viu foi o capítulo sobre geradores e receptores elétricos. Então é muito importante a gente ter em mente as características desses 2 elementos, tá? O primeiro exercício que eu vou resolver está referente aos geradores elétricos, tá? Vamos fazer a leitura? O exercício 9, então, da página 67, diz para nós o seguinte: o gráfico mostra a tensão elétrica nos terminais de um gerador de eletricidade em função da intensidade da corrente elétrica que o percorre, certo? Então, vocês conseguem visualizar lá na apostila de vocês que o gráfico referido no exercício é tensão em volts por corrente em ampere, certo? E ali a gente tem o valor máximo de 24 volts e temos aqui, quando os dois se cruzam, 8, tá? Então aqui a gente tem 24 volts, aqui você tem 8 amperes, tá? Como que é a ideia que a gente vai fazer a leitura desse gráfico? Ele já disse para nós que esse gráfico é de um gerador, certo? Então, se ele é de um gerador, a gente precisa encontrar as características do gerador. Lembrando que a equação característica de um gerador é o epsilon menos Rzinho I. Quem que são essas características? U é a tensão que vai ser fornecida para o nosso sistema, né? Epsilon, a força eletromotriz, Rzinho, a corrente interna, e I, a corrente que passa pelo resistor, certo? Através do gráfico, a gente vai conseguir, então, estabelecer para nós as características desse elemento, tá? Nesse caso, o gerador, ele tem lá uma tensão máxima de 24 volts, e uma corrente de curto-circuito, ou seja, quando a tensão cai para zero, de 8 amperes. Então, com esses dois valores, a gente consegue estabelecer, por exemplo, a resistência interna desse elemento, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Na verdade, é justamente isso que ele diz para nós assim, ó. Para esse gerador, calcule, letra A resistência interna. Então, ele quer que a gente calcule o Rzinho dessa relação aqui, né? Então, o que a gente precisa perceber ali? Que para um valor de 8 amperes, a gente vai ter uma tensão de 24 volts, né? Nesse caso, a gente vai ter uma corrente de curto-circuito. Então, a tensão, o U vai para zero, então você tem zero. O nosso epsilon vai ser o valor máximo fornecido ali, 24, certo? Menos R, que é o que a gente quer descobrir, vezes o valor da nossa resistência, da nossa corrente elétrica por o curto-circuito, que é o valor 8, tá bom? Passamos para cá o 24, né, menos, vai ficar menos 8 Rzinho. Menos com menos mais, 24 divididos por 8 dá um valor de resistência interna, um valor de 3 ohms para nós, certo? O que isso representa ali? Isso representa que esse gerador, ele não é um gerador ideal, ou seja, ele produz uma corrente interna, ele produz uma perda de energia, que está relacionada com a resistência interna de 3 ohms ali, tá bom? Lembrando que esses valores foram tirados da configuração do gráfico, beleza? Próximo item desse exercício é a letra B. Na letra B, ele pede para nós a intensidade da corrente que percorre quando a tensão nos terminais for igual a 15 volts, né? Então, de 24 até a queda de zero, existe valores para essa tensão fornecida. E aí ele quer que nós calculemos, né, o valor da corrente elétrica para 15 volts. A gente vai usar qual expressão? De novo, a expressão U igual a epsilon menos
RI, só que agora a gente quer saber o valor de I, certo? Vamos lá, então? Então, letra B, a gente quer saber o valor da corrente elétrica por uma tensão de 15 volts, certo? Então, a gente tem lá que U é 15 volts, Epsilon 24, menos R, que a gente calculou no item anterior, 3, vezes I, que é o valor que a gente quer determinar, certo? Passa 15 menos 24, a gente vai ter menos 3I, 15 menos 24 menos 9, igual a menos 3I. Ou seja, o valor da corrente elétrica vai ser de 1 ampere quando a tensão fornecida pelo sistema for de 15 volts. Certo, gente? Então, esse foi o exercício 9. A ideia do exercício 9 é a gente lembrar a equação do gerador, né? Assim como o gráfico também. Então, toda vez que nós observarmos um gráfico onde você tem uma tensão máxima e ela cai para um valor zero, você vai ter nesse valor zero a corrente de curto-circuito. Beleza? Ok? Vamos lá para o próximo? Próximo exercício que a gente vai fazer é sobre receptores, tá? Na verdade, ele é uma junção dos elementos receptores, geradores e resistor elétrico, certo? É o exercício 16 da página 71. 16, página 71. O exercício 16 da página 71 diz assim para nós. Na figura 1 estão representados 3 objetos que utilizam eletricidade. Os gráficos na figura 2 mostram o comportamento desses objetos por meio de suas características, tensão versus corrente elétrica. Tá? Então, vocês podem observar lá na figura, no exercício, que você tem o primeiro elemento, um chuveiro elétrico de resistência ômica, né? Ou seja, a resistência desse aparelho não vai modificar. Depois a gente tem o ventilador e a gente tem a bateria, certo? Debaixo dessa figura do chuveiro, do ventilador, da bateria, nós temos os gráficos representando esses 3 elementos, né? Então, você tem lá o primeiro gráfico, que diz para nós tensão em função da corrente elétrica, aonde você tem o valor 12 para tensão e 3 para corrente elétrica. Esse é o gráfico 1. Próximo gráfico que a gente tem também é tensão em função da corrente elétrica. Você tem um valor mínimo de 10 e vai lá para um valor máximo de 18 para uma corrente de 4 amperes. Esse é o gráfico 2, certo? E o terceiro e último gráfico, a gente tem um valor 0 e vai para um valor de 10 da tensão e um valor de 2 para a corrente elétrica, certo? Então, quando a gente observa esses 3 gráficos, a gente precisa estabelecer desses 3 gráficos quais são os elementos: o gerador, o receptor e o resistor, né? E aí, o próprio exercício pede para nós ali uma relação de quem é quem. Ou seja, qual gráfico representa o chuveiro elétrico, qual gráfico representa a bateria, qual gráfico representa o ventilador, né? Sabemos que no caso do chuveiro elétrico, ele vai consumir corrente elétrica, né? A corrente elétrica que vai passar por ele vai ser convertida em calor. Então, ele é um aparelho resistor, ele tem a finalidade, né, de dissipar energia em forma de calor. Então, esse elemento, ele é um resistor, né? Então, o chuveiro elétrico, ele pode ser considerado como um resistor elétrico, tá?
No caso da bateria, ele vai fornecer energia elétrica para o sistema. Então, no caso da bateria, ele é o nosso gerador, certo? E o ventilador, ele vai receber energia elétrica da tomada e vai converter energia mecânica da hélice do ventilador. Então, o chuveiro vai ser o nosso resistor, o ventilador o nosso receptor e a bateria o gerador, certo? Na alternativa A, ele fala assim, ó, levando em conta o comportamento elétrico desses objetos, associe cada um deles com um gráfico correspondente à característica, tá? Então, a gente já sabe que o chuveiro é resistor, o ventilador é o receptor e a bateria é o gerador. Agora, a gente precisa associar esses três elementos com os gráficos que ele nos deu. E aí, a gente precisa lembrar das características, né? No exercício, ele fala para nós que o resistor, ele é ômico. Então, se ele é ômico, o gráfico de um resistor ômico sempre vai ser uma reta crescente, né? Em função, né? U em função de I. Então, o gráfico que representa isso é o gráfico 3. Por quê? O primeiro gráfico é 12, uma reta decrescente. O gráfico 2 é 10, uma reta crescente, que não se inicia em zero, né? E no caso do terceiro gráfico, ele inicia em zero, onde ele vai ter uma tensão de 10 volts para uma corrente de 2 amperes. Então, o gráfico que representa o chuveiro é o nosso gráfico 3. Então, chuveiro elétrico, certo? Falta agora a gente estabelecer quem é o receptor e quem é o gerador. Lembrem-se que a característica do gerador é ele fornecer energia elétrica para o sistema. Então, ele vai ter um valor máximo, com o decorrer do tempo, esse valor vai diminuindo. Então, o gráfico que representa isso está no gráfico 1, né? Porque ele vai fornecer um máximo de 12 volts, né? Conforme esse objeto vai sendo utilizado, ele vai dissipando essa energia, ele vai consumindo essa energia. E aí, até que ele chega lá numa corrente de curto-circuito de 3 amperes, onde já não há mais a passagem de tensão elétrica pelo sistema, ok? Então, essa curva, né, é a nossa bateria. Então, a curva 1 vai ser a bateria, a curva 3 o chuveiro e restou para nós, né, a curva 2 sendo então o receptor. Claro que aqui a gente foi na lógica, né? Sobrou é o receptor. Mas como que a gente sabe que isso realmente é um receptor? Lembrem-se que a ideia do receptor é ele converter energia elétrica em uma não elétrica, ou seja, eu tenho uma energia elétrica que vai ser convertida em calor, energia mecânica, energia luminosa, ou seja, ele tem um valor mínimo que conforme o passar do tempo, esse valor vai aumentando. Então, a curva característica de um receptor sempre vai ser uma reta crescente, certo, gente? Tudo bem aí nesse exercício? Vamos para o exercício B do 16? O exercício B do 16 diz para nós assim, ó, para uma corrente de 2 amperes, então ele quer saber o I 2 amperes, calcule o rendimento do objeto que se comporta como um receptor. Então, lembremos que o receptor, nesse caso, vai ser o ventilador, né? E no caso, o ventilador, ele tem uma tensão elétrica ali, máxima, né? Mínima de 10. Então, a força contramotriz do ventilador, olhando pelo gráfico, né? A gente consegue identificar que tem um valor de 10 volts, né? Por que que a gente precisa saber qual é o valor da força contramotriz?
Porque nos vídeos anteriores eu passei para vocês que para estabelecer o rendimento de um receptor, a gente estabelece pela letra Ni o valor da força contramotriz divididos pela tensão fornecida pelo sistema, né? Então, o rendimento de um receptor é a energia útil pela energia total do sistema, tá? Então, nesse caso, a energia útil vai ser a força contramotriz divididos pela tensão elétrica ali, certo? Aí, falta uma característica, porque a gente não tem o valor de U, a gente não sabe qual é esse valor de U, né? Para calcular o valor de U, a gente tem que calcular primeiramente o valor da resistência interna do nosso circuito, né? E aí, de novo, a gente vai ter que usar o gráfico que foi dado para nós. Então, a gente tem lá o valor de 10, o valor de 18, para uma corrente, deixa eu só verificar ali, a corrente elétrica de 4, certo? Então, através desse gráfico, tensão em função de corrente elétrica, a gente consegue estabelecer uma relação entre o U e o R, que a gente precisa calcular a resistência interna, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a função característica do receptor, que é o força eletromotriz mais RI, né? Lembrando que esse Rzinho é a resistência interna do nosso sistema. Tirando os dados do gráfico, a gente tem que 18 volts igual ao valor de 10, né? Mais a resistência interna que a gente quer calcular, vezes o valor de 4, que é o valor da corrente elétrica pelo gráfico ali, ok? Passa o 10 para cá, a gente vai ter 18 menos 10, 8, igual a resistência interna dividida vezes 4. Ou seja, a gente vai ter um valor de resistência interna ali para o receptor de 2 ohms. Aí você pode perguntar, prof, mas a gente não quer calcular a resistência interna. Ok, a gente não quer calcular a resistência interna. A gente quer calcular a tensão elétrica para uma corrente elétrica de 2 amperes. Primeiramente, a gente tem que calcular o R interno desse receptor, porque a gente não tem isso sendo fornecido pelo sistema, certo? Então, a gente calculou a resistência interna, então esse receptor tem uma resistência interna de 2 ohms, e agora a gente vai calcular o valor da tensão quando a corrente é 2 amperes, certo? E a gente vai usar a mesma expressão matemática, né? A gente vai usar U igual a epsilon mais Rzinho vezes I. E aí a gente calcula o U, vai ser 10 mais o valor de R, que é 2, vezes a corrente elétrica ali, que é 2. Ou seja, quando se passar uma corrente elétrica de 2 amperes, nesse receptor vai ser fornecido uma tensão de 14 volts, certo? E aí, com esse valor, né, da corrente elétrica e da tensão, a gente consegue calcular o rendimento desse receptor quando ele for, né, fornecida uma tensão de 14 volts, passando uma corrente elétrica de 2 amperes. Como que a gente faz isso? Substituindo aqui, né? Então, o valor epsilon vai ser 10, né? A força contramotriz vai ser 10. E o valor da tensão é de 14 volts. Quando a gente divide 10 por 14, a gente vai ter o valor de 0,71, né? Ou seja, o rendimento desta máquina vai ser próximo de 72%, tá? O que quer dizer o rendimento? Que de um total de 100%, esse objeto, esse receptor, vai utilizar 72% dessa energia. Então, de toda a tensão que entrou no sistema, 72% é a tensão que a gente vai usar. Ok, gente? Certo?
Espero que a resolução desses 2 exercícios possa contribuir com vocês aí no momento de estudos, que vocês consigam compreender as principais diferenças relacionadas entre um receptor e um gerador. Ok, gente? O meu grande abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê ainda semana que vem no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais!